A Cypherpol, Aegis, 0, também conhecida como Assassinos Mascarados, ou apenas CP0, é a organização de inteligência mais forte entre a Cypherpol, trabalhando diretamente para os nobres mundiais. Eles apareceram pela primeira vez em Dressrosa, perto da ponte de Green Beach. Devido ao seu cargo e às suas ações, eles são os principais antagonistas durante o arco Levele, o grupo antagonista secundário do arco País de Vano e um dos grupos antagonistas centrais da saga Aliança Pirata, saga Ilha Whole Cake, saga País de Vano e saga Final. Visão geral. A CP0 é a mais forte de todas as unidades Cypherpol, incluindo os especialistas de assassinato, CP9. Muito ainda é desconhecido sobre os agentes e suas habilidades. No entanto, os membros do grupo são mostrados como mestres de Rokushiki, técnica de arte marcial que transforma o corpo humano em uma arma letal, e são proficientes em Haki como Lucy, Kaku, Stussy, Blueno e Khalifa aprenderam Busoshoku Haki, permite que o usuário use o seu espírito como armadura para se defender contra ataques ou para fazer seus próprios ataques mais potentes, e Kenbanshoku Haki, permite ao usuário sentir a presença de outras pessoas, mesmo que elas estejam ocultas ou muito distantes de serem vistas naturalmente. Os agentes que usam máscaras estão entre os lutadores de elite da CP0, afirmando estar em uma classe própria. Um membro mascarado da CP0 é facilmente capaz de derrotar até mesmo um gigante antigo. O grupo trabalha diretamente sob o comando dos nobres mundiais, eles têm informações fortes sobre uma infinidade de assuntos relacionados ao governo mundial, incluindo a Akuma no Mi artificial de Vegapunk criada com o fator de linhagem de Kaido e a verdadeira lealdade de X-Drake. Navios. Um navio de batalha da CP0. A CP0 está na posse de pelo menos um navio de guerra, que foi usado para transportar 3 dos agentes para Dressrosa. O navio apresenta as palavras Aegis e CP0 pintadas nas velas ao lado da insígnia do governo mundial. A organização também convocou uma frota inteira de navios em sua missão para assumir o país de Vano, mas não se sabe se todos esses navios pertencem diretamente a CP0. História. Saga Aliança Pirata. Arco Dressrosa. Quando os relatórios da suposta abdicação do trono e da posição de Shikibukai de Don Quixote do Flamingo chega aos cidadãos de Dressrosa, do Flamingo chama a CP0 para vir e esclarecer a confusão. Quando eles chegam, dizem às pessoas que o artigo publicado no jornal foi um erro. Eles passam a explicar que um relatório novo com alterações seria lançado em 3 horas naquele dia. Eles pedem para a população não discutir sobre o assunto até que a verdade seja liberada e que realizem atividades habituais como se nada tivesse acontecido. Algum tempo depois de Trafalgar Law e os Chapéus de Palha chegarem em Dressrosa, os 3 agentes caminham para uma cafeteria a nordeste, onde eles são vistos por Law, Usopp, Robin e Caesar Claw. Do Flamingo revela a Law que lhe foi concedida a autoridade para o comando da CP0 porque ele detém informações secretas sobre o Tesouro Nacional de Mary Joase, algo que irá abalar o mundo caso a sua existência se tornar pública. Após a derrota de Do Flamingo, Sabo afirma que a CP0 está voltando para Dressrosa e que eles estão atrás dos revolucionários. Rob, Lucy, Hattori, Kaku e Spandam chegam lá dias depois. Eles haviam recebido uma mensagem dizendo que todas as armas do porto subterrâneo foram tomadas e suspeitam que o exército revolucionário esteja por trás disso. Saga Ilha Whole Cake. Stussy foi disfarçada como um dos imperadores do submundo e participou da cerimônia de casamento de Charlotte Pudding e Vinsmoke Sanji. Quando Dufeld tenta roubar o Tamatebaco, Stussy o confronta e o questiona sobre as suas intenções. Surpreso com sua aparição repentina, ele vai para onde o Tamatebaco tinha caído mais cedo. Quando estava prestes a abrir o baú, Stussy o atira para baixo com um Tobo Shigan. Ela afirma que o governo mundial teria melhor uso do item antes de dizer a Morgans para criar uma história com Dufeld como o culpado do roubo. Morgans relutantemente cumpriu, mas exigiu ver o conteúdo do Tamatebaco primeiro. Stussy concorda, mas o corpo inconsciente de Dufeld bate sobre o baú, enviando-o para a base do Chateau Whole Cake.
Foi revelado então que o Tamatebaco guardava uma bomba e seu acidente causou a detonação e a explosão fez com que o castelo entrasse em colapso. Enquanto os piratas da Big Mom perseguiam os chapéus de palha por toda Totuland, Stu se esperou com Morgans perto do centro de operações de Charlotte Mondor. Ela então os informou sobre o Tamatebaco ser a causa da explosão e ouviu seu plano de vingança, antes de ir embora com Morgans. A bordo do balão de Morgans, ela falou sobre o apoio dele a Monkey D. Luffy e sua previsão sobre a pior geração. Arco Levele. Um dia antes do início do Levele, Charlos tentou levar a princesa Shirahoshi como seu animal de estimação. Quando Léo e Sai tentaram salvá-la, eles foram bloqueados pela equipe de Lucy. Quando Neptune se preparou para atacar Charlos, apesar da sentença por atingir um nobre mundial, Charlos ordenou que Lucy o matasse. No entanto, Don Quixote Josgard chegou e nocauteou Charlos, finalizando a intriga, e ordenou a libertação de Shirahoshi. Saga País de Wano. Orochi fala com o CP0. Com a derrota e prisão de Doflamingo, o governo mundial estava tendo dificuldade em adquirir mais armas originadas do país de Wano por meio de seu intermediário primário. Como resultado, Guernica, Joseph e Marra foram diretamente a Wano para negociar com o Shogun Kurozumi Orochi. Orochi aceitou o pagamento na forma de navios de guerra, mas os informou que, se outro comércio acontecesse, Vegapunk seria exigido como pagamento. Os agentes consideraram o pedido impossível e, em resposta, Orochi atirou em um dos membros, que não foi ferido por mais do que um simples recuo, e zombou deles, dizendo que tinha Kaido apoiando-o e, portanto, não tinha medo dos nobres mundiais nem da marinha. Os 3 agentes foram posteriormente convidados para Onigashima em nome de Orochi para o Festival do Fogo. Durante o ataque liderado pela Aliança Ninja Pirata Mink Samurai, os agentes lamentaram a morte de Orochi e analisaram o estado do conflito. Com a ajuda de uma humana Mary, eles usaram um tabuleiro de Go para ilustrar as forças dos dois lados. Mais tarde, o Guernica se lembrou de quando Kaido havia sido capturado pela marinha e como o Dr. Vegapunk fez experiências em seu fator de linhagem, criando assim uma Akuma no Mi artificial. O governo mundial queria que ele desse a fruta para eles, mas Vegapunk considerou isso um fracasso e recusou, deixando-a em Punk Hazard. Marra perguntou por que ele estava lembrando disso agora, já que Punk Hazard foi destruída, mas o Guernica disse que esperava que a fruta também fosse destruída, apesar do G5 relatar que uma instalação ainda estava operacional. Posteriormente, Guernica questionou por que a aliança se recusava a render-se depois da derrota de Monkey D. Luffy. Ele foi então informado sobre a mudança atual nos lutadores, incluindo os Pleasures e Viter se voltando contra Queen. Quando a Mary expressou sua confusão após Tama ativar sua habilidade da Kibi Kibi no Mi, Guernica ficou intrigado com sua reação, até que ele soube da traição. Os agentes reorganizaram o tabuleiro de Go já que os números do lado da aliança subiram para 9.000, enquanto os piratas das feras caíram para 16.000. Eles então começaram a falar sobre como garantir a morte de Rusru, visto que era um ex-agente do governo que foi preso por um fracasso antes de escapar. Embora Joseph tenha considerado deixá-lo sozinho, já que ele não era uma grande ameaça à segurança por ter informações desatualizadas, Marra negou, acreditando que a traição ficar impune abriria um péssimo precedente. No entanto, os agentes não achavam que as chances de Rusru viver eram grandes, já que o Tobiropo estava enfrentando o ex-Shikibukai, Jinbe. Guernica então recebeu uma ligação via Dendemushi de Rob Lucy, que disse a ele que o governo mundial estava planejando anexar o país de Wano sob seu controle direto se Kaido perdesse. Lucy também disse a ele que planejavam capturar Nico Robin, devido ao perigo que ela representava para o mundo, ao qual Guernica obedeceu. 2 dos agentes em Onigashima deixaram a sala e perseguiram Robin, derrotando vários Minks que tentaram detê-los. Brook então carregou Robin através de uma abertura, e os agentes os perseguiram até o segundo porão do castelo de Kaido. Quando os agentes pularam em direção a Robin e Brook, foram engolidos pelo Kazembo de Kurozumi Kanjuro, mas saíram ilesos.
Quando Scratman Apo começou a fotografar os agentes para Morgans, Guernica o esfaqueou com um Shigan, fazendo com que o pirata caísse no chão. O agente então confrontou X Drake e o atacou. No entanto, Apo, que havia sobrevivido ao ataque, atingiu Guernica com seus poderes de Akuma no Mi, salvando Drake. Eles então se aliaram contra os dois agentes do governo. No entanto, eles não foram páreo para os agentes, que derrotaram facilmente Zank e Drake, embora apontassem que ele lutou bem, enquanto forçavam Apo e Imbi a abandonar a luta e fugir. Guernica então recebeu a ligação de Joseph, lembrando-os de sua missão de capturar Nico Robin e, ao mesmo tempo, informando-os da derrota dos astros principais pelas mãos da Aliança. No entanto, Joseph apontou que ainda havia 2 Yonkos a serem derrotados, mas se caíssem nas mãos da nova geração, isso definiria o curso para os tempos vindouros. Eles iriam, logo em seguida, encontrar Izzle no piso do porão e, embora eles apontassem que normalmente não deixariam os remanescentes dos piratas do Barba Branca correrem livremente, eles retornariam à sua tarefa inicial de capturar Nico Robin e lidar com os Chapéus de Palha. Como eles já estavam se despedindo do ex-comandante da 16ª Divisão, passando por ele, Izzle disse para eles pararem. Marra entrou em combate com Izzle causando um nocaute duplo. Após o nocaute de Marra, Guernica recebeu uma ligação de Joseph, que disse ter recebido uma ordem direta dos 5 anciãos, dizendo-lhes para eliminar imediatamente Luffy para impedi-lo de derrotar Kaido. No entanto, Guernica disse que seria impossível, chegando a perguntar por que ele teria que interferir na luta de Kaido, sabendo da repercussão de sua interferência. Sem que ele soubesse, Drake se levantou, indo atrás dele para detê-lo. No entanto, Drake perfurou Guernica, dizendo que esta é sua forma de justiça, ao que Guernica respondeu a ele que invejava sua convicção antes de usar Shigan contra Drake, perfurando-o no pescoço. Guernica foi até o telhado e usou o Tekai para segurar Luffy, fazendo com que o Yonkou vencesse a batalha, para desgosto de Kaido. Sabendo que haveria consequências por interferir, Guernica apenas tirou o chapéu enquanto se preparava para ser atingido pela raiva de Kaido, o que resultou em ele ser atacado por seu Kanabo. Joseph no castelo também tirou o chapéu ao ouvir o ataque. Seguindo a sobrevivência de Luffy e revanche contra Kaido, Joseph partiu de Onigashima usando o Geppo. Depois de escapar de lá, Joseph contatou os 5 anciãos contando detalhes da batalha, sugerindo a captura de Nico Robin. Joseph acenou com a cabeça nervosamente antes de ser atacado. Saga final. Arco Egghead. Lucy, Kaku, Stussy, Kruma Serafim, e sua frota continuaram além do país de Wano em direção a Egghead, sob uma missão do governo mundial para eliminar Vegapunk e seus 6 satélites. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, e ativar as notificações, para estar conferindo mais conteúdos como este.